presentarte. Felipe López es arquitecto y paisajista y nos va a hablar en la siguiente ponencia sobre Lisboa y sobre la vivienda social en un tejido ciudadano y portuario. Creo que la experiencia de Lisboa ha sido realmente interesante y es una experiencia para muchos arquitectos en el mundo. Toda la escuela portuguesa, tanto de Porto como de Lisboa, ha sido demostraciones palmarias de ciudades portuarias que han sabido evolucionar muy bien, de modo ejemplar, y creo que Felipe nos va a sobre este tema. Muchísimas gracias, Felipe, por venir a... Eu não sou paisagista. ¿No eres paisajista? Não, sou arquiteto e urbanista. Arquitecto urbanista ya es bastante. Pues te dejo, si quieres compartir, te la puede poner activa. Gracias. Muy bien. Quem é que está aqui? Sí. Ah, A ver, José María. ¿se me oye? Ya está, José María. Muchas gracias. A ver, esto... José María, já te estou a ver. Felipe, Olá, José María. Felipe, Sim? hola. Olá. Perdona que haya llegado con un poco de retraso, Sim? pero quería presentarte yo esta mañana. Sim. Hemos hablado de ti en la sesión de la mañana porque el profesor Fusco Sim. de Nápoles decía que hablaba de que estas ciudades tenían que ser ciudades humanísticas, humanas, Sim. Sim. y que sobre todo en algunos barrios portuarios se tenía que hacer una labor de viviendas sociales, Sí. como y yo le he dicho que era lo que tú habías hecho en Lisboa, Sim. las 5 colinas, Vi o teu comentário. Já vi. Alfama, Castelo, Madrágora, Morría, etc., que es lo que habías hecho, una labor ingente de restauración de viviendas sociales, Sim. y que por eso te habíamos traído este curso, porque en este curso de ciudades con, digamos, un componente marítimo importante, un territorio marítimo importante, era muy necesario hablar de ese tipo de intervenciones Sim. que hacen que las personas puedan vivir mejor sin cambiar su entorno y aprovechando precisamente la fachada marítima. Sí. Así es que yo quería por eso darte la bienvenida y decirte que estoy encantado de que podamos lanzar a las redes esta labor que hiciste en Lisboa y que permitió rehabilitar tantas viviendas sociales y hacerlo además de una manera admirable, profundamente democrática, contando con la población, contando con los habitantes, es decir, de una manera que prefiguró y fue premonitoria de lo que son hoy las políticas urbanísticas y de patrimonio cultural en las ciudades históricas. Muchas gracias por venir y
tienes la palabra. Sim. Sou eu que agradeço. Sou eu que agradeço. José Maria, sou eu que agradeço teres lembrado o nosso contacto da década de 90 a 2000, enquanto como diretor da Direção Cultural do Conselho da Europa, mandaste uma equipe tua fazer a avaliação do nosso trabalho em Lisboa. Posso começar a ponência? Não sei se gostava de saber se vão pôr os slides, porque gostava que fossem ao mesmo tempo que eu falando. Não está aí a Margarida Mendonça, tradutora? Não me estão a ouvir? Não estão a ouvir? Ninguém me responde. O som está ligado. Isso aí, qualquer coisa. Pronto. Posso começar? Ninguém me dá ordem. É estranho. Não sei se posso falar. Aparecem-te aqui janelas que tu não lês, estão-te a dar indicações, tu não lês. Não, sou eu que ajudo. Ana, estás a ouvir-me? Sim. Hã? Nós é que não ouvimos. Sim. Pero como decías, Não estou a ouvir. la interpretación, yo no lo necesito, pero lo oigo. Entonces yo quiero oírla. É isso. Dizem que vamos esperar um pouco, se venha el anfitrión, que se está retrasando uns minutos. Hã? Já está aqui a começar a imagem. Posso falar? Pronto, já está. Eu sinto aqui um escrito, tu sabes o que disse? Não aqui, não foi. O que está tudo embora. Bem.
Felipe ya puede comenzar. Muchas gracias. Posso falar? Eu já agradeci ao José Maria e vou começar já. Portanto, tierra, tierra, aunque mejor diría cielo. Cielo, porque sin duda, estamos en el paraje de la famosa Lisboa. Cervantes, século XVI. Século XX, José Cardoso Pires. Logo a abrir, aparece-me pousada sobre o Tejo como uma cidade de navegar. Cidade-nave, barca com ruas e jardins por dentro, e até a brisa que corre me sabe a sal. O convés, em praça larga, tem a comandá-lo duas colunas saídas da água que fazem guarda de honra à partida para os oceanos. Em frente o rio, que corre aos meridianos do paraíso. É uma entrada poética. Lisboa nasceu da Baía Amena dos fenícios, que a envolve na luz de que todos falam e lhe oferece a posição que é origem e suporte da sua identidade. Identidade. Para se defender de assaltantes, trepou colina acima, mas o seu ser profundo mergulhou sempre no rio que lhe assegurou uma parte da atividade e sustento. Desde cedo, o estuário, onde já se contaram cerca de 300 espécies piscícolas, tornou-se o centro geográfico de desenvolvimento da urbe. E as suas embarcações, já deveríamos ter na imagem 3, 4, 5, estou à espera que passem os slides. Bom, vou continuar. Isto é a Bahia. E, portanto, as suas embarcações ligavam as duas margens, assegurando desde a margem sul o transporte para a capital de mantimentos, vinho, trigo, frescos, à lenha dos fornos. A pesca foi uma das atividades mais intensas das duas margens, sendo de assinalar o papel que teve na economia de Roma, a salga de peixe e a preparação do garum, daqui exportado para todo o Império. Os fundos de grande profundidade permitiram a instalação do porto, pelo qual, desde muito cedo, se estabeleceram trocas comerciais e do qual saíram as caravelas da expansão marítima que a ligou ao mundo. Aqui é difícil ligar às imagens. A diversidade paisagística destas margens é grande. Nesta imagem vemos a parte do bairro de Alfama, aqui no centro, aquela parte que parece uma bola ali no meio, que está pertíssimo de uma doca, que era a doca de pesca por onde entrava. É importante dizer isto neste momento, porque já vamos perceber mais adiante o que é que se passou. A diversidade paisagística destas margens é grande, sendo que na margem sul, plana e recortada, as águas penetram no interior.
criando sapais extensos onde os homens instalaram salinas e moinhos de maré, e as aves migratórias encontram os seus espaços. Deveríamos estar na imagem 10, mas já só estamos na 8. Isto é um moinho de maré ao pé de um edifício muito modesto, mas é um moinho de maré. Essas as entradas da água na base do edifício. Aqui, nestas zonas extensas, também nestes sapais, as aves migratórias encontraram os seus espaços de repouso e nidificação, pelo que foi aqui criado a reserva natural do estuário do Tejo, com mais tarde a classificação da Rede Natura 2000 da Europa. A cidade situa-se, portanto, na margem norte do Tejo, onde uma inflexão cria um promontório, posição estratégica de domínio sobre a vasta extensão do estuário. A minha preocupação, digo já aqui, é mostrar as relações constantes da cidade com a sua baía amena. O aglomerado teve origem no Castelo, onde pesquisas arqueológicas atestam a presença humana desde a Idade do Ferro. Fenícios, gregos e cartaginenses aqui se instalaram e no século II os romanos deram um corpo a Olisipo, cidade com termas e teatro, de que restam vestígios. Tomada no século V por vândalos suevos e visigodos, entra em 711 na posse dos mouros. Fazem dela a Lisbona, cercam de muralhas a cerca moura, que vemos aqui no slide, esta parte que está envolvida no centro. Cerca moura, onde é que eu estou? Ao abrigo das quais, das cercas, constroem a Alcáçova e a Medina. Este conjunto, a cidade de Moura, constitui o tecido urbano mais antigo visível na cidade atual, mantendo-se nela os traçados primitivos ao arrepio do desgaste dos numerosos terremotos. Conquistada a independência do reino, Dom Afonso Henriques toma a Lisbona em 1147, que começa a crescer, a acrescentar-se, primeiro com o subúrbio de Alfama e Moraria. No século XIV, a cidade medieval é de novo protegida pela muralha que já vimos, a outra, a muralha fernandina, que envolveu todo o tecido urbano. E pelos fins do século XV surgem novos subúrbios, é esta a muralha, vê-se, está desenhada sobre a planta, com o castelo no meio. Envolveu todo o tecido urbano e pelos fins do século XV surgem novos subúrbios, os bairros Alto, Madragoa e Bica. Este conjunto, sempre mais diretamente ligado à zona ribeirinha, constitui o casco antigo de Lisboa. Agora, o resto da história da cidade, o terremoto em 1755, marcou um rumo novo no crescimento de Lisboa, em grande parte devastada pela a sua baixa foi objeto de um programa oficial de reconstrução sob o modelo iluminista. Um monumento perfeitamente único no mundo, todo um centro de cidade reconstruído segundo um plano muito característico. E foi completamente destruída esta zona, e a reconstrução nada tem a ver com as pré-existências.
Ao contrário do restante tecido urbano, que foi sendo modestamente reconstruído pelos habitantes sobre o antigo cadastro, o que nestes bairros preservou a identidade das antigas medinas. Entretanto, a reconstrução foi feita com se viu a estrutura em madeira inventada para resistir aos ciclos. No século IX, estamos a ver agora a imagem disso. No século XIX, abre-se a Avenida da Liberdade, grande eixo de penetração para norte, e constroem-se as avenidas novas. E nos anos 60 do século passado teve início o processo de metropolização, que teve e continua a ter consequências no tecido antigo por força das políticas urbanas seguidas. Com a Revolução de 25 de Abril de 74, inicia-se uma nova política urbana. Deveríamos estar muito mais atrás das imagens, deveríamos estar na imagem. Agora, ainda mais uma. Aqui já estava. Pronto. Isto, com a Revolução do 25 de Abril de 74, inicia-se uma nova política urbana. As populações dos bairros de lata e clandestinos travam lutas violentas com ocupações de devolutos, levando o governo a produzir legislação adequada à situação social. A possibilidade de criação de áreas de recuperação e reconversão urbana, direito de preferência para a aquisição de imóveis, facilitação das expropriações. Igualmente se criou a possibilidade de instalar gabinetes técnicos locais que constituíram a espinha dorsal do processo de reabilitação urbana, quando, em 1996, as populações dos bairros antigos de Alfama e Moraria deram corpo a um movimento reivindicativo com vista à melhoria das suas habitações. Era o slide 17. Ao mesmo tempo que exigiam permanecer no bairro, tomando assim em mão a defesa dos seus direitos à cidade. Sem esta tomada de posição dos habitantes, estes bairros estavam condenados a desaparecer, renovados, terciarizados, gentrificados, com a inevitável destruição do tecido social, a exclusão dos mais carenciados e a descaracterização das construções. Em resposta a este movimento e ao abrigo da referida legislação, uma legislação revolucionária devido ao 25 de Abril, a Câmara instalou nele gabinetes locais, em contacto direto e diário com a população. A atitude técnica de começar pelos estudos foi logo ultrapassada pela premência das situações e daqueles que as viviam, passando de imediato às obras essenciais. Isto, porém, só seria possível na condição de dotar cada gabinete das competências centrais da Câmara para comprar e vender património e dispor dos meios para fazer obras e gerir património. Atuações sempre submetidas ao parecer dos habitantes e proprietários. Uns e outros escolheram fazer as obras estritamente necessárias para assegurar a estabilidade, o controle da umidade, a instalação de cozinhas e sanitárias inexistentes em muitos casos. Isto porquê? Porque era necessário manter um nível baixo nas rendas correspondente ao tipo de população. Todas as intervenções guardaram as pré-existências viáveis e utilizaram materiais e técnicas compatíveis com elas. Assim se preservaram o património humano
o património construído, tendo-se igualmente obtido que o custo da reabilitação para cada fogo fosse metade do custo de um fogo social novo em periferia. O que corresponde a fazer habitação social por baixo custo no centro da cidade, assegurando aos seus habitantes o seu direito a ela, à cidade. Entretanto, as áreas de intervenção alargaram-se, abrangendo 55 mil habitantes e 26 mil alojamentos, dos quais foram reabilitados nos primeiros 120 meses 8 mil. As competências da reabilitação, alargadas, passando a desempenhar nas suas áreas de intervenção um grande número de serviços da competência central, tendo-se deste modo criado uma gestão descentralizada, integrada e participada pelos habitantes, em que cada gabinete estabelecia a sua própria gestão, em que todos os técnicos trabalhavam em conjunto entre si e com a população, administrados e administradores lutando juntos pelos mesmo objetivo. Evoca-se aqui a reabilitação urbana praticada na década de 90. Não que a consideremos a solução total dos problemas urbanos, mas na convicção de que a atitude que a informa propõe uma alternativa a considerar nos nossos dias. A retoma dos valores comunitários e a reaprendizagem dos modos de vida ligados à cultura que nos formou e ao território que nos sustenta e que é urgente sustentar pela prática de consumos moderados. A atitude de territorialização que a sustém é já por muitos considerada básica e indispensável para fazer face aos numerosos e graves problemas que surgem nas nossas sociedades fluidificadas em excesso e comandadas por centralidades desconhecedoras dos problemas dos homens reais, não estão juntos das pessoas. Neste bairro persistem redes de solidariedade e cumplicidades que estruturam a vida cotidiana. Está bem representada nestas pinturas do Roque Gameiro. Ninguém se desinteressa do problema que aflige um vizinho e procura que ele seja resolvido. Todos se conhecem. O controle social acontece. É aquela senhora à janela que a gente já viu. Todos se conhecem e o controle social acontece de modo espontâneo, travando os fenómenos de exclusão e impondo-se como fator de segurança. Nestas comunidades existe um sentimento de pertença àquele território que suscita ações individuais e coletivas para a defesa do bem comum. Esse sentimento de pertença vem de longe, radica na própria topografia do terreno, que pelo seu acidentar, ao isolar o grupo da realidade exterior, de acesso difícil, o torna mais centrado em si mesmo, coeso e atuante na defesa daquilo que lhe pertence, o seu património físico e imaterial. Todos admitimos que estes são valores a serem preservados num mundo em cada dia mais desestruturado e desconhecedor de um caminho a seguir para um desenvolvimento durável. Podemos assim considerar
que as técnicas e escolhas usadas nesta experiência têm uma componente ecológica forte, especialmente pela poupança de energia que representa. Vejamos, ao não destruir, torna-se desnecessário gastar a energia necessária à extração, à produção, transporte e colocação de novos materiais e tudo o que eles pressupõem de infraestruturas e gasto energético. E não se produzem detritos de obra de destino final sempre mais problemático. Ao manter a população no centro, evitam-se grandes trajetos diários casa-trabalho, com alívio nos meios de transporte, com tudo o que pressupõe de infraestruturas e gastos energéticos e humanos. As componentes cultural e urbanística têm igual peso porque se preserva a integridade física dos edifícios e a interação e multifuncionalidade urbana porque se mantém a identidade urbana. É agora este aspecto da identidade urbana que vou tentar fazer sentir. A reabilitação urbana, ao utilizar a força jurídica das áreas críticas, permitiu o domínio sobre o mercado imobiliário. Aqui começou, aliás, a sua morte. Apesar de o Conselho da Europa, nas mãos do José Maria, ter feito uma reflexão e uma avaliação sobre o tema intitulado O Debate de Lisboa, a reabilitação da habitação nos centros e bairros antigos como fator de coesão social e de desenvolvimento económico durável. Assim, a partir de 2000, a política urbana em Lisboa orientou-se abertamente para a maximização da rentabilidade do território destes bairros, promovendo a sua gentrificação e turistificação industrial, sem qualquer controle institucional. Como consequência visível, assiste-se à expulsão dos moradores, ao desvirtuamento do património construído e à degradação do uso do espaço público. Há, porém, uma consequência menos visível, porque não mediatizada, que é a tragédia das pessoas que, despejadas das suas residências, se tornam sem abrigo, recorrem quando podem a instituições que desumanizam ou encontram a solução no suicídio. O setor imobiliário, tendo saturado o mercado da construção nova para a população solvente, posicionou a administração pública no sentido de acabar com a reabilitação urbana, então em curso, para lançar no respectivo território projetos criadores de mais-valia, transformando a cidade num simples objeto útil de exploração comercial. Objetivo para o qual tudo vale. Assim, para viabilizar a mercantilização da cidade, agilizaram-se os procedimentos administrativos, alteraram-se planos diretores e disposições legais a contento, ficando de mãos livres os especuladores e os seus cúmplices. Com notável acerto, alguém já chamou à cidade Lisboa, sociedade anónima. Este descontrole de que sofrem de modo violento os bairros históricos atinge o território urbano em geral. Contudo, referir-nos-emos apenas a situações a que assistimos na Bahia, que pouco a pouco se vai perdendo a sua amenidade. Lamento vir dar-vos notícias do modo como a Baía de Lisboa se vai tornando num festival de horrores, quando a sua vocação primacial é a de proporcionar a criação de uma riqueza
capaz de tornar Lisboa sempre mais admirada e desejada. Assim parece-nos que os atuais caminhos de Lisboa a afastam da sua natureza profunda, por força do império que se abateu sobre ela do capital financeiro internacional. Ela que foi seta, apontada ao futuro, no século XVI, regride profundamente, regride nos nossos dias para a condição de campo de manobra de uma economia ultraliberal contra a qual se levantam os espíritos mais atentos e esclarecidos. Usamos o caso do aeroporto, que está aqui nesta planta, quando, por efeito da situação pandémica, se toma consciência de que os modos de vida virão forçosamente a alterar-se, nomeadamente quanto ao modo de mobilidade, o governo português persiste no seu programa de construção de mais um aeroporto, localizado em plena zona ribeirinha da margem sul, junto à reserva natural do Tejo, que é para os aviões poderem fazer levantar os pássaros todos. Passando sobre o relatório do impacto ambiental, contestado pelos especialistas do ambiente, aparece como demasiado óbvia a defesa de interesses instalados nesta construção, que nem mesmo a União Europeia parece querer controlar. Esta será uma ação sobre o território com perdas irreversíveis. Este estuário magnífico está ameaçado de muitos modos, no barreiro que suportou o impacto da primeira industrialização após os caminhos de ferro, com a instalação da indústria corticeira seguida do complexo químico da CUF, permaneceram moinhos de maré, com as suas caldeiras. Pois bem, nesta altura já começou a sua destruição, com vista à implantação de hotéis, apesar de o sítio estar classificado. No Seixal, nas antigas instalações da Gisnave, estaleiro de construção e reparação de barcos, prepara-se a implantação de um Manhattan doméstico de inspiração futurista. Outras intervenções se têm vindo a realizar ou preparar, estas na margem norte, que, no nosso ponto de vista, são oportunidades perdidas. Referimos-nos ao tratamento dado recentemente às tercenas do edifício, que era o Ministério da Marinha, que perderam o seu rosto genuíno de instalações para reparação das caravelas, contra um decor esvaziado de sentido, pouco mais do que um relevado a oferecer repouso ao sol. Bem longe estamos das Ataracenas de Barcelona. Podemos referir ainda o lamentável abandono de duas magníficas estações marítimas, a Rocha e Alcântara, contra a implantação de um terminal de cruzeiros, mesmo de fronte de Alfama, que ele abafa literalmente. Para além do impacto visual de um volume estranho à escala das construções existentes, esta construção marca um corte do bairro com a zona ribeirinha que lhe deu origem, onde sempre nasceram pescadores e em cujas ruas o peixe sempre foi presente. Nele aportavam as caravelas que faziam aguada no chafariz del Rei, para o qual se olha hoje distraidamente que nele já nem água corre. E Alfama, que entrava Tejo adentro pela porta do mar, está hoje irreparavelmente afastada da sua identidade. A acrescentar a tudo isto e a acontecer como parece, a construção da terceira ponte sobre o Tejo, também se via na planta, ligando Chelas ao Barreiro, constituirá talvez o pior atentado paisagístico contra o estuário. Tal como está concebida pela sua localização e volume, constituirá um muro colossal que destrói de modo irremediável
a perspectiva paisagística única que a margem norte envolve, além do Terreiro do Paço, o castelo e os pontos altos, que são miradores na margem sul, Cacilhas e o Forte da Almada e o Cristo Rei. Esta imagem de conjunto perderá a escala se considerarmos os 50 metros do tabuleiro acima do nível das águas, confrontado com os 100 que elevam o Castelo São Jorge. Ao mesmo tempo que cortará a unidade da percepção do mar da Palha, que este estuário com 15 metros de largura. 15 quilómetros. 15 quilómetros. 15 metros. O meu amigo arquiteto José Tudela, espírito culto e apaixonado pela cidade, escreveu em 2007: o estuário do Tejo é uma das mais belas paisagens humanizadas existentes no mundo. A sua luminosidade e a sua vastidão permitiram-lhe suportar ao longo dos séculos uma sempre crescente implantação humana, sem alteração de grandeza imagética do sítio, nem do seu equilíbrio paisagístico. Porém, o modo como usamos hoje os recursos técnicos fazem que Lisboa será, dentro de 1 ou 2 décadas, um aglomerado banal de construções em nada portadoras de cultura, que as individualizou e tornou única, e o que resta dos bairros da sua infância continuará a dar lugar ao pastiche de plástico que já esta será uma morte anunciada. Pronto. Não queria acabar a minha intervenção sem agradecer novamente o convite, lamentado de que isto tenha assim um ar um bocado triste da morte anunciada, mas talvez estas coisas possam fazer retroceder o caminho. Obrigado, José Maria. Gracias a ti, Felipe, por esta bella exposición del trabajo que hiciste a renglón seguido de la Revolución de los Claveles, cuando, como tú decías con frecuencia, el pueblo, en medio de esa alegría democrática, reclamó con fuerza no el derecho a su casa, sino el derecho a su ciudad, es decir, el derecho a poder ver su casa rehabilitada dentro de su barrio sin perder su vecindad, a sus vecinos, sin perder sus vistas y sin perder lo que ellos tenían como territorio propio en la ciudad. Escuchándote, cuando vemos que se corta el acceso al mar de barrios o de espacios, a mí me venían a la cabeza algunos ejemplos que se han puesto esta mañana y otros que hemos vivido de cómo había ciudades eminentemente marítimas que perdían su conexión con el mar. El caso de Barcelona era un caso paradigmático
las Olimpiadas sirvieron para rescatar su conexión con el mar. Y aquí mismo en Santander, donde la bahía y la ciudad están tan imbricadas, vimos como algunas intervenciones, como por ejemplo el Centro Botín, sirvieron para que la ciudad recuperara el mar, del que se había visto cortada por una serie de instalaciones portuarias. Y sin embargo, vemos ahora como en cuanto hace buen tiempo y sale un rayo de sol, la ciudad se vuelca en los jardines de Pereda que rodean el centro y que más pequeños estuvieron siempre allí, pero lo hace porque además sabe que andando, paseando de una parte a otra del muelle, puede ocupar hasta el borde mismo del mar, hasta el lugar donde el muelle termina. Y ese es un movimiento de ida y vuelta en que las ciudades nunca se resignan a perder su contacto con el mar. Y esa es la gran esperanza para estos barrios que tú rehabilitaste. Yo los recuerdo con un cariño enorme y con un gran interés. Alfama, Bairro Alto, Castelo, Madrágora, Mourería, que tú te empeñaste en ir rehabilitando hasta rehabilitar decenas de miles de viviendas. Fue además un movimiento de cohesión social. No hubo discusiones, no hubo peleas, no hubo nunca la menor diferencia entre los vecinos. Se fue estableciendo con participación de todos el orden de las intervenciones. Y yo, si me permites, para terminar esta conferencia tuya, sí me gustaría, a mí me gustaría recordar un caso muy curioso. Creo que fue en Castelo, donde yo fui invitado por vosotros a una reunión del comité, donde con participación de las personas se estaba procediendo a este trabajo de rehabilitación y había que designar el inmueble siguiente en que se iba a intervenir. Y hubo uno de los representantes del barrio planteó una cuestión pidiendo que no fuera ese inmueble, sino el siguiente. Y entonces todo el mundo pensó por qué, y resulta que él pedía que se pospusiera el inmueble en el que él mismo estaba viviendo y que estaba en malas condiciones, y nos explicó que en el inmueble siguiente vivía una señora viuda con un hijo minusválido y otros 3 hijos, y que esa señora necesitaba mucho más que él que se le rehabilitara antes la casa. Eran casos de solidaridad social, eran casos de cohesión, en que si quieres sean efectos añadidos a la propia rehabilitación, que a mí me parece que en un barrio histórico, en una ciudad, y lo hemos dicho varias veces esta mañana, son fundamentales. Y no fue el único caso de solidaridad que vimos entonces. Yo me quedé muy admirado de la cohesión social, del espíritu, iba a decir de vecindad, pero en realidad era de familia, que se iba instaurando entre las personas a quienes se rehabilitaba la casa, que parecía como si estrecharan sus lazos de vecindad. Y recuerdo incluso
Tú lo recordarás también, Felipe, que visitando un pequeño piso mínimo donde vivía una señora, estaba atendiéndonos muy amable, enseñándonos, hablando con nosotros, y de repente se asomó a la ventana y dijo, ¿me permiten un momento? Y pasaba un chico joven de 16 o 17 años que vivía por allí cerca y le dijo, oye, que anoche estaba desvelada, me asomé a la ventana y te vi llegar muy tarde. Y él contestó muy cortésmente, sí, es que me entretuve con los amigos. Dijo, bueno, no vuelvas a hacerlo porque a tus padres no les gustará o no les gustaría que lo hicieras. A mí eso me pareció un paradigma, me pareció que hoy en día, en que hablamos tanto de la educación, hablamos tanto del respeto, debería ponerse esa escena como ejemplo de lo que se consigue cuando uno trabaja de verdad por la cohesión social en los barrios, que es quizá de lo que más necesitados estamos. Yo no sé si online hay alguna pregunta, Felipe, que te quiera hacer dirigir. Vamos a esperar un minuto a ver si alguien se manifiesta. Yo no veo ninguna señal que se me haga, pero sí quería, Felipe, en estas redes, en este online que tiene tanta difusión y que luego se distribuye por muchos sitios, sí quería darte las gracias, dar las gracias a Bárbara y a ti, porque ella también participó mucho, tu mujer, y se implicó mucho en aquel trabajo. Yo quería dar las gracias y poneros de ejemplo de lo que es saber trabajar en el medio social, en un barrio histórico, que no todo tienen que ser apartamentos turísticos. El grave error de nuestro tiempo, que no todo tienen por qué ser apartamentos elegantes, que también tienen cabida en los barrios históricos y con vistas al mar, a esa bahía maravillosa que es la desembocadura del Cuyo. También tienen lugar otras personas que saben generar cohesión social y que al final van creando eso que luego en los libros leemos como tejido social. Muchísimas gracias por esa labor que hicisteis, muchísimas gracias por haber sabido mantener su memoria y por haber venido hoy a contarlo. Muchas gracias, Bárbara y Felipe, y espero que hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.